Estendo minhas mais sinceras condolências a irmã Marcela Acho de Quiñones e seus filhos e toda a congregação lá em El Puno, Peru, na igreja Piedra Blanca, pela partida do reverendo Toribio Quiñones Aguilar, o qual partiu com o Senhor no dia de ontem e ele já está no paraíso, desfrutando das bênçãos que Deus tem preparada lá para todos aqueles que partem para com o Senhor ou no Senhor. Ao reverendo Toribio Quiñones Aguilar, o voltaremos a vê-lo, porque é uma promessa, a qual dela nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 39 ao 40, o próprio Cristo falando diz, Jesus Cristo falando diz, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo aquilo que Ele me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia, no dia postreiro. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E mais adiante, no mesmo capítulo 6, versículo 53, diz, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comeis a carne do Filho do Homem e beberdes ou bebereis o seu sangue, não tens vida em vós mesmos. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É uma promessa para todo crente nele, que neste tempo final, neste último tempo, terminam os seus dias no seu corpo terreno, terrestre, e vai viver na sexta dimensão, nessas moradas que ele falou no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, que ele iria preparar. Agora, olhem, no livro de citações, o nosso irmão Branham nos fala aí, na página 135, parágrafo 1202, diz agora, a primeira coisa acontece quando são ressuscitados, aqueles que estão dormindo no pó serão despertados, acordados em primeiro lugar o primeiro, e estes corpos corruptíveis se porão em incorrupção na graça arrebatadora do Senhor. E então todos nós nos reuniremos. E quando eles começarem a se reunir, então nós que vivemos e ficamos, seremos mudados. Estes corpos mortais não verão morte, senão que brevemente de chofre será como um arrebatamento, e passa em cima de nós ou sobre nós, e vocês são mudados. Vocês voltam lá para trás, tal como foi Abraão, aconteceu com Abraão, de um homem velho para um homem jovem, de uma mulher velha para uma mulher jovem. O que é esta mudança repentina de chofre? E depois de um tempo vocês estão viajando como um pensamento, tal como o pensamento. E então podem ver aos que já estão ressuscitados. E ele escreve aí, viajando tal como o pensamento, ou como o pensamento. E escreve aí em cima, nos reuniremos, a ressurreição e a transformação e o rapto. Continua dizendo,
que hora? Então nos reuniremos com eles. E então seremos arrebatados junto com eles para encontrar-nos com o Senhor nos ares. Sim, toda a igreja estará junta. Mas depois de que a ressurreição e o rapto tenham começado ou iniciado. E em cima escreve, todos estarão juntos. E aí no final escreve ressurreição e rapto. Escreve o irmão William. E também nos diz na página 137, o parágrafo 12 e 17 diz: o tempo do rapto será o despertamento dos mortos e a reunião dos vivos com os vivos, para que o rapto aconteça. E escreve ressurreição e reunião. É igual. Tempo de rapto. Agora vejam como, de que forma, assim como existe e há uma reunião aqui, neste tempo final, neste último tempo, na era da pedra angular, no aposento alto, para todos aqueles que vamos ser transformados, também tem uma reunião dos que vão ser ressuscitados. E olhem também no parágrafo 249 da página 29, nos diz: eu creio que a Igreja do Deus Vivente está se movendo numa esfera agora que vai sacudir o mundo, vai estremecer o mundo. E escreve aí o estremecimento mundial, que vai sacudir o mundo inteiro, o mundo todo. Vai acontecer num breve tempo, em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nesta reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Que o ungimento bata, golpeie na igreja inteira do Deus vivente e ela se ponha de pé, fique de pé como um grande exército marchando. E aí desenhe uma pedra angular e as eras e uma flechinha apontada para a era da pedra angular. Porque é na era da pedra angular que isso vai acontecer, a ressurreição e a transformação, e vai acontecer esse ungimento, o qual ele é para a noiva, esse ungimento. Continua dizendo, os enfermos, doentes serão curados por uma palavra. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão. Agora vejam, tudo pela palavra falada. E se é a palavra falada de Deus, tem que ter uma boca, tem que ter um instrumento para falar essa palavra. Agora, já nesse momento, nesse instante, quando comece a acontecer tudo isto que nos está falando aqui, a igreja noiva já tem e já recebeu essa fé de rapto. Porque se está no tempo onde espiritualmente os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, ou seja, estão recebendo e ouvindo tudo aquilo que não tinham ouvido nem recebido, senão que Deus o guardou, reservou isso para este tempo final, para o povo que estava pronto para o rapto. E por causa disso, por isso Deus lhe disse aí, ele falou para João, falou isso aí para João. Deixa isso passar. Eu revelarei quando tenham necessidade de saber disso. Por isso é que esse é o tempo no cumprimento desta etapa, da visão da carpa, da tenda, onde Deus já está cumprindo essa primeira parte, que é receber a revelação. A palavra, o ensinamento, o qual os trovões o trazem, e o conteúdo desse ensinamento é a fé de rapto. Os trovões trazem isso. E vejam, essa voz diz aí,
Os enfermos serão curados por uma palavra, vejam, pela palavra falada. E isso, o irmão Branham, que foi a citação que nós lemos no domingo, tínhamos lido ela, que ele desejava, o irmão Branham diz que desejaria ter a voz de arcanjo. Porque essa mesma voz foi a mesma voz que chamou Lázaro. É a mesma voz, vejam na página 48, parágrafo 417 do livro de citações, diz: a mesma voz que chamou a João para que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Chama a igreja também, a mesma voz que chamou a João que subisse, é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo, é essa mesma voz de arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo, ou do arcanjo. Quem é a voz de arcanjo? Cristo, o ungido. A voz do arcanjo, vê? Essa voz de trombeta de Cristo chamou a João para que subisse, a mesma voz que chamou Lázaro no sepulcro de Lázaro, no túmulo de Lázaro. Quem foi que chamou João para que subisse no capítulo 4? Cristo, o ungido, o Messias. E diz, é a mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro de Lázaro, no sepulcro de Lázaro. Ele falou com uma voz forte. Essa mesma voz disse para João, sobe aqui, eu te ensinarei umas coisas que hão de acontecer. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitem, porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. Ele mesmo que disse, sobe aqui, aquele mesmo que disse, sobe aqui. Agora vejam, sobe aqui, a voz de arcanjo é igual Cristo no seu anjo. A grande trombeta é igual à voz de Cristo. Tudo isso ele escreve aí, o irmão William. Agora vejam, e outros escritos mais que vocês já os têm. Agora vejam o que ele aí continua dizendo na página 30, onde tínhamos parado do parágrafo 249, página 30 de citações. Porque esse extrato que tínhamos lido no domingo estava na página 19, para que vocês tenham ele aí, que tínhamos lido domingo, página 18 e 19, o parágrafo 146 começa lá embaixo, na página 18. Diz, portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo, deixando-nos ir até a perfeição, deixando-nos ir até a perfeição. Agora você tabernáculo Branham, eu sei, nós temos cura, isso é formoso, nós temos visões, e isso está muito bem. Você tem sonhos espirituais, e às vezes esses não são sonhos espirituais, e às vezes nós tentamos ajudar o pobre, o necessitado, nós fazemos o que nós podemos fazer. Isso está correto, isso está certo. Porém, isto não é do que nós estamos falando. Agora nós estamos entrando dentro de uma outra fase, deixando a doutrina. Sim, nós temos a doutrina de Cristo. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus nascido da Virgem. Nós cremos nisso. Com todas essas coisas, isso está muito formoso com tudo isso, mas deixando isto, vamos indo para a perfeição. Que coisa eu desejaria ter a voz de um arcanjo hoje, para trazer isto para um lugar onde você possa ver isso. E aí ele escreve, aí em cima, desejaria ter a voz de um arcanjo. Agora ele diz, deixando toda a doutrina de Cristo e toda a teologia, tudo a respeito da deidade de Cristo, como ele era Deus feito carne, todas essas outras coisas. Agora veja o que continua dizendo aqui na página 30 do parágrafo 249, onde tínhamos parado aí. Diz, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, vê? Porque aí está a voz de arcanjo. A voz que disse para
para Lázaro, vem fora. Os mortos se levantarão e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente, estremecerá o mundo. Estamos no processo disso agora. E ele escreve em cima, fala a palavra, a visão da carpa, e escreve a ressurreição. Vejam o porquê, o cumprimento da visão da carpa, da tenda, o qual já está em cumprimento, é a palavra falada. É a palavra sendo falada a que está produzindo todo esse avivamento que o povo necessita, precisa neste tempo final. A noiva que é a que vai ser transformada. E para os familiares do reverendo Toribio Quiñones Aguilar, essas são palavras de consolo, e é o qual o apóstolo Paulo disse isso em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, porque tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Pelo qual vos digo isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas sejam palavras de consolo para todos os familiares e toda a congregação lá do auditório Piedra Blanca, em Puro Peru, no lugar onde pastoreava o nosso irmão Toribio Quiñones Aguilar. E continuem se preparando para que quando ele e todos aqueles que venham da sexta dimensão voltem, regressem, estejam prontos com essa fé de rápido para poder ver aos que estarão sendo ressuscitados nesses dias, para assim nós, ao vê-los, ser transformados. Que Deus os abençoe e console vossas almas e em frente, continuando neste tempo final, agarrados da palavra, das promessas, porque brevemente vamos receber essa grande visita ou visitação angelical, a qual virá a nossa era e a nossa dispensação. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro deste ano de 2023, eu reitero minhas condolências para todos vocês, familiares, sua esposa Marcela, Atio, hijos e filhos e outros familiares, demais familiares, e toda a congregação lá no auditório Piedra Blanca, na cidade del Puno, no Peru, a cidade del Puno. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do nosso doutor, pastor profeta José Benjamin Pérez Matos.